Boa tarde. Chega o fim do período, a pessoa tá assim, nesse estado, acabada, derrubada. Mas bora lá, porque o objetivo de hoje não é tá bonita, é falar sobre genética. E aí eu espero que eu consiga cumprir esse objetivo, né? Não só de falar sobre genética, mas também, principalmente, de ser entendida, né? De conseguir transmitir aí a mensagem, fazer sentido, né? No que eu estiver dizendo. E, enfim, então desejo que eu faça sentido aí pra quem tá do outro lado da tela, se tiver alguém aí. Então, bora lá. Eu vou começar dando uma visão geral da genética. Então, o que é genética, áreas da genética, uma contextualização histórica, ok? E aí, é não só o que a genética estuda e procura entender, explicar, mas também como o conhecimento da genética contribui, né, para a sociedade, para a população, para a saúde humana, ok? Então, né, quais os benefícios da gente ter o conhecimento, né, o entendimento da genética, a gente também vai estar falando. Em uma segunda parte, né, um segundo momento, a gente vai estudar as alterações cromossômicas. Dentro das alterações cromossômicas, a gente tem as alterações cromossômicas numéricas e as alterações cromossômicas estruturais, tá? E dentro desses dois grupos, a gente tem diversas cromossomopatias, síndromes, patologias genéticas causadas por alterações cromossômicas específicas. Nem toda alteração cromossômica vai gerar uma doença, um fenótipo anormal, enfim. Então, a gente vai ver quais alterações cromossômicas podem causar doenças e quais são essas doenças, né? Não só quem são essas doenças, mas também características dessa doença, manifestações clínicas, enfim. Isso a gente vai estar conversando, especificando, né? Aprofundando, destrinchando, etc. mais pra frente. Então, vamos começar, né, com essa introdução à genética. Então, genética, né, vamos lá para a etimologia, que eu acho que é uma boa forma da gente se aproximar do zero, né, da linha zero. Então, genética, né, na raiz da palavra, significa origem, né, gerar. Então, vem de Gênesis, do grego, né, que literalmente, né, significa origem. Então, do ponto de vista etimológico, genética é a capacidade de gerar. Tá? Então, lembra de Deus lá no Gênesis, gerando, né, criando o mundo em 7 dias. A genética, então, é uma área da ciência, da biologia, que estuda e trata das variações da hereditariedade dos organismos vivos, desde as bactérias até, né, seres mais complexos, como seres humanos, outros animais, plantas, tá? Nós, seres humanos, possuímos cerca de 20 mil genes. Durante muito tempo, estimou-se que era entre 20 a 25 mil genes. Hoje já falam 22 mil, 23 mil, tá? Então, essa é a estimativa aí, da quantidade de genes que a gente carrega no nosso genoma, nosso DNA. E a gente também apresenta mais de 1 bilhão de bases nitrogenadas no nosso genoma, tá? Então, aí alguns números, algumas curiosidades. E aqui, né, nesse vídeo, ou talvez nessa série de vídeos, caso eu consiga produzir mais, a gente vai estar dando ênfase na genética médica e na genética humana. A genética humana é a genética dos seres humanos, né? É a ciência da variação e da hereditariedade aplicada à espécie humana, certo? E a genética médica é um subgrupo, como se fosse uma sub-área da genética humana, que vai ter
impacto, né, esse objetivo também maior na prática médica, na pesquisa médica, né, esse foco no diagnóstico e no tratamento de doenças. Então, a genética médica é voltada para o diagnóstico e tratamento de doenças genéticas. E tanto a genética humana como a genética médica abrangem áreas como a citogenética, que estuda os cromossomos humanos, a genética molecular, que estuda a estrutura e a função dos genes, a genômica, que se preocupa com a descrição e a compreensão do genoma, então a organização do genoma, funcionamento, etc. A genética de populações, que explica as variações genéticas nas populações e os fatores que determinam as frequências alélicas. Genética do desenvolvimento e a genética clínica, que é a aplicação da genética ao diagnóstico e aos cuidados do paciente. Clínico, né, que significa ali na raiz etimológica, ao lado do leito ou inclinar-se em direção ao leito. Tá? Então, a genética clínica é uma prática aí da genética médica, é uma área, né, destinada aos cuidados, né, do paciente, enfim, portador de uma anomalia genética, enfim, tá? E aí, a gente vai estar aqui falando de genética humana, mas tem muitos aspectos, assuntos e conceitos da genética humana que se aplicam a outros organismos vivos. Há vários, se não todos. Inclusive, um dos dogmas da biologia, né, que a gente chama de dogma central, diz que o DNA, né, a partir do processo de transcrição, produz RNA, e o RNA, no processo de tradução, produz proteínas. Esse é o lema da biologia, né? E ele é importantíssimo para a genética, tanto humana como de outros seres vivos. Então, existem alguns conceitos universais, né? Muitos assuntos, muitas áreas da genética humana, elas dialogam e se aplicam, né, a outros seres vivos, ok? E aí, e aí pra, tipo, fechar, assim, esse momento mais básicozão, né, um trecho do Thompson, ainda no primeiro capítulo, né, que eu achei legal trazer. Ele diz que um aspecto da prática da genética médica relevante para toda a medicina merece ênfase especial. A genética médica enfoca não só o paciente, mas também toda a família. Uma boa história familiar é uma primeira etapa importante na análise de qualquer distúrbio, seja ele genético ou não. Como destacou Childs, não obter uma boa história familiar é uma medicina ruim. Uma história familiar é importante porque ela pode ser crucial no diagnóstico, etc, etc. Ainda pode esclarecer o padrão de herança. E o diagnóstico de uma condição hereditária permite que o risco seja avaliado para outros membros da família, de modo que a conduta apropriada, a prevenção e a informação sejam oferecidos ao paciente e sua família. E aí, também achei muito bonito que tem uma parte do capítulo do Thompson que ele destaca que não traduziram o Genetic Counseling como aconselhamento genético, e sim traduziram como consulta genética, porque o aconselhamento dá aquela ideia de que o profissional vai estar dando conselhos, e não é isso que acontece em uma consulta genética, né? Obviamente, o profissional, ele vai, né, e deve orientar, informar, tá? E explicar, né, mostrar ali os riscos, os custos, o que significa, as implicações, etc. Mas quando a gente fala aconselhamento, dá uma ideia muito cordial e tira o protagonismo da família na tomada da decisão. E até tira um pouco o papel do profissional na escuta e na personalização do cuidado. Então, achei legal que eles não traduziram como aconselhamento genético, e sim como consulta genética. Né? A família vai estar ali consultando, né, o profissional e não, assim, sendo aconselhada necessariamente, né? São eles, né? É a família que vai tomar a decisão, tá?
E aí, agora, né, uma contextualização histórica, um panorama, né, da história, ali da evolução, das descobertas genéticas, então acontecimentos que foram muito importantes para o conhecimento, para o entendimento que a gente tem hoje da genética, quando é que tudo começou, quem são os nomes, né, mais relevantes e tal. E aí eu vou destacar os 3 eventos canônicos da genética. Primeiro, Mendel, né, o nome aí é divino, obviamente não no sentido religioso, nem espiritual, nem nada, mas assim, de ser, tipo, muito importante, de ser, assim, quase o precursor, né, da genética. Mendel, inclusive, ele é chamado, né, de pai da genética clássica. E o que é que Mendel fez? Mendel tá lá no início do século XIX, estudando ervilhas, tá? Então, ele realiza vários experimentos com ervilhas e observa o padrão de herança de algumas características dessas ervilhas. E aí, com isso, ele descreve esses padrões de herança e cria as primeiras leis da genética. A primeira lei, né, que é a lei da segregação dos fatores. Aí, a segunda lei, que é a lei da segregação independente, que a gente usa, né, para cromossomos diferentes, tá? Então, características em cromossomos diferentes. Então, Mendel, ele é o fundador ali das leis de Mendel, as primeiras leis da genética. E, enfim, ele fez várias contestações importantes, apesar dele não conhecer a molécula de DNA. O DNA só foi descoberto ali na metade do século XX, né, em que observaram, né, que esse ácido desoxirribonucleico guarda a informação genética, carrega a informação genética, melhor dizendo. E aí, né, ali a partir da metade do século XX, começaram a estudar a estrutura do DNA. Então, cientistas como Rosalind Franklin, aí tem aqueles Watson, Crick, enfim. Todos esses estavam ali envolvidos no estudo, na descoberta do DNA. Mendel, ele não sabia da existência do DNA, mas ainda assim ele conseguiu, né, observar e descrever padrões de herança de uma forma, assim, muito esclarecedora, né, e que até hoje a gente utiliza, tá? Ok, então, tipo, até hoje, né, as contribuições dele são válidas e úteis. Pronto, aí o segundo evento canônico, né, o segundo acontecimento crucial na história, né, foi o desenvolvimento das teorias evolucionistas. No início do século XIX, Lamarck, ele começou, né, a desenvolver uma teoria evolucionista. Ele era evolucionista, ou seja, ele acreditava na evolução, porque algumas pessoas acham que ele não era evolucionista porque ele errou na sua teoria. Mas ele acreditava na evolução das espécies, então ele já falava, né, que as espécies elas evoluíam, só que Lamarck, ele afirmava que o ambiente causa transformação nos indivíduos. É a lei do uso e desuso. E que esses caracteres que foram adquiridos ao longo da vida por influência do ambiente, eles podiam ser transmitidos aos descendentes. Então, Lamarck, né, elaborou a lei da transmissão hereditária dos caracteres, e ele foi muito importante porque ele trouxe noções iniciais de herança, foi um dos primeiros a tentar explicar como os caracteres surgem. Só que a sua teoria, né, o lamarckismo, foi derrubado pelo darwinismo. Então, a teoria de Lamarck, ela perde lugar, né, para a teoria de Darwin, tá? Por quê, né? Assim, todo mundo acha que Lamarck é só o pescoço da girafa, né? Que aí o pescoço da girafa foi aumentando porque
ela precisava alcançar a folhinha lá na árvore. Mas, se eu não me engano, ele nem usou esse exemplo da girafa. E ainda tiveram alguns cientistas depois que foram tentar derrubar a teoria de Lamarck. Então, eles cortavam o rabo, né, do rato, e aí colocavam eles para se reproduzir para ver se essa característica era transmitida, né? Então eles faziam vários cruzamentos, várias gerações, e nenhum rato, né, nascia com o rabo cortado. Aí diziam, não, então Lamarck estava errado. Mas assim, esse experimento, ele é meio, como é que diz? Ele extrapola um pouco, eu acho, porque você não é o ambiente que está criando uma necessidade ali, né? Então, enfim. Mas Lamarck realmente ele teve essa importância, mas ele também se equivocou, né, em algumas afirmativas. E aí Darwin já propôs algo diferente. Darwin também acreditava na evolução das espécies, assim como Lamarck dizia que as espécies evoluíam, só que a explicação de como as espécies evoluíam é que divergia. Então Lamarck dizia que as espécies evoluíam, né, porque o ambiente, né, transformava o indivíduo, e Darwin dizia que, na verdade, o meio seleciona um indivíduo já com uma característica mais favorecida. Então, a girafa, que tem um pescoço maior, né, mais longo, ela vive mais, né, porque ela consegue se alimentar bem, né, então tem uma boa nutrição e tal, e aí ela consegue, consequentemente, se reproduzir, deixar mais descendentes, e aí esses descendentes vão herdar essa característica, né, que é mais favorável. Então, Darwin, que estava na metade do século XIX ali, percebeu que a reprodução sexuada influenciava no aparecimento de variáveis ou variabilidades, mas ele não sabia explicar como. O darwinismo propõe que o meio seleciona um indivíduo mais apto, é a teoria da seleção natural. Ou seja, os indivíduos com características que favorecem sua reprodução, sua sobrevivência, ou seja, os indivíduos mais adaptados, eles conseguem transmitir essas características aos seus descendentes. Então, a característica ela já está lá. Ela não foi transformada pelo meio. Não foi o ambiente que deu essa característica. A característica ela já está lá. E aí basta verificar se essa característica ela favorece a sobrevivência do indivíduo naquele meio. Ou seja, se ela vai ser perpetuada num ambiente específico aquele ser vivo se encontra inserido. Isso nos lembra, né, que a seleção natural ela não segue uma regra universal e que a adaptação não é algo fixo. O indivíduo mais adaptado a um ambiente em uma determinada época pode ter dificuldade de sobreviver em outro ambiente ou a outra época. É um pouco ele é o cara certo, no lugar certo, na hora certa. E aí tem até aquele... Tem até um exemplo de umas espécies de animais, eu acho que eram roedores, que viviam ali numa região vulcânica. E aí, como tinha muita terra, né, amarronzada, eles eram de coloração, né, foi observado que a maioria tinha coloração, tinha pelagem marrom. Então, isso garantia ali a sobrevivência deles, né? Porque aí ficavam camuflados no ambiente, e os predadores não percebiam, não viam. E aí, pronto, esses eram os indivíduos mais adaptados. Mas aí, depois da erupção do vulcão, a terra ficou bem cinza, por causa das cinzas. E aí, viu-se que começou a aumentar a população dos roedores, uma cor mais acinzentada, enquanto os roedores marrons, né, começaram a, assim, não entrar em extinção, mas diminuir a sua população, né, porque agora eles já não estavam mais
adaptados, né? Eles já não... A sua característica não era mais favorável à sobrevivência naquele ambiente. Eles não conseguiam mais ficar camuflados. Então, é isso. A adaptação e a seleção natural, ela não é uma coisa fixa, tá? Nem sempre como é que diz? Nem sempre o primata é mais musculoso, né, mais forte, vai ser selecionado, né? Então, depende ali do meio que ele está inserido. Se o meio que exige essa necessidade, né, essa característica. Enfim. Então, Darwin trouxe ainda o conceito de ancestral comum. Seu legado foi estendido através do neodarwinismo, enfim, que foi realmente uma extensão, né, a continuidade do darwinismo, formulado ali no século XX em diante, né, graças à contribuição de outros cientistas. E o neodarwinismo introduz a mutação e a recombinação gênica como processos que geram variáveis. Essas variáveis, elas são selecionadas pelo meio e possibilitam ou não a adaptação. Então, a mutação, ela surge de forma aleatória. E aí, o portador dessa mutação, se essa mutação favorecer a sobrevivência do indivíduo naquele meio, massa. A característica é selecionada, né? Aquele indivíduo sobrevive, se reproduz e gera os descendentes, né? Com aquela característica. Mas se aquela mutação for ruim, né? O indivíduo, ele... dificilmente vai conseguir deixar os seus genes, né? Vai ter dificuldade de sobreviver ou de se reproduzir, etc. Então, é a seleção natural, adaptação e tal. Ok. Nem tudo de Lamarck foi jogado fora, né? Hoje existe uma área da genética, que é a epigenética. É uma área amplamente estudada, recente, e é ainda considerada por algumas pessoas meio que um lamarquismo moderno, que seria o ambiente modulando os genes, né, ou a expressão dos genes. Então, a inativação de alguns genes pelo meio, né, enfim, a epigenética é bem interessante. E o terceiro acontecimento canônico ali da genética foi a implementação, né, a criação do projeto Genoma Humano. No fim do século XX e para o início do século XXI, né, muitos cientistas queriam sequenciar o DNA humano com o objetivo de determinar o conteúdo completo do genoma humano, e com isso a gente iria conseguir mapear todos os genes e entender, né, a função, as funções de cada gene e... enfim, né? Então, o projeto Genoma Humano tem um propósito de sequenciar o DNA humano para determinar o conteúdo completo desse genoma, tá? Então, esses são os 3 grandes acontecimentos de importância para a genética, para a história da genética: Mendel, teorias evolucionistas e projeto Genoma Humano. E agora, né, pra gente fechar essa parte mais introdutória, eu coloquei aqui que é como se você estivesse entrando no Museu da Genética, na Casa da Genética, no que quiser. Então, imagina, você abriu a porta ali da genética, desse universo, e aí o primeiro cômodo que você entra é esse cômodo mais introdutório, e aí você tem acesso também a um setor, né, que vai sumarizar ali os distúrbios genéticos. Então, distúrbios genéticos são disfunções causadas total ou parcialmente por fatores genéticos. Esses distúrbios podem ser classificados em monogênicos, cromossômicos e multifatoriais. Então, distúrbio genético é uma disfunção causada total ou parcialmente por fator genético. Pode ser monogênico, pode ser cromossômico, pode ser multifatorial. Os monogênicos são aqueles distúrbios genéticos causados por genes mutantes individuais. Então, você tem uma mutação ali em um único gene, né? Aí gera aquele padrão de heredograma bem característico, bem clássico,
né? Bem óbvio. Então, o distúrbio monogênico consiste em um erro na informação genética levada por um único gene, com a mutação podendo estar presente no genoma mitocondrial ou no genoma nuclear, tá? Porque a gente pensa que é só no genoma nuclear que pode estar o erro, né? Mas o distúrbio monogênico pode ocorrer também no genoma mitocondrial, ok? Exemplo de distúrbio monogênico: anemia falciforme, acondroplasia. Então, se eu não tô conseguindo pensar em nenhum, albinismo, tá? Enfim, a gente vai conversar em outros vídeos sobre os distúrbios monogênicos. Os distúrbios cromossômicos são definidos, né, pelo excesso ou pela deficiência de genes contidos em cromossomos inteiros ou em segmentos cromossômicos. Então, talvez o exemplo mais famoso, né, a trissomia do 21, que é a maior causa da síndrome de Down, né, responsável aí por mais de 95% dos casos de síndrome de Down. A trissomia do 21 consiste em uma cópia extra do cromossomo 21. Então, era para você ter um par de cromossomos 21. Eita, tem um cromossomo 21 que eu recebi da minha mãe, eu tenho outro cromossomo 21 que eu recebi do meu pai. Só que aí, por um erro, você recebe mais um cromossomo 21, fica com 3, né? Um trio ao invés de um par. E aí, essa trissomia do 21 produz um distúrbio específico. E mesmo que nenhum gene esteja normal, mesmo que os genes em cada cromossomo, em cada um dos 3 cromossomos, os genes estão bonitinhos, você tem um excesso desses genes, tá? E aí gera um distúrbio, beleza? Aí existem trissomias parciais, em que você não tem um cromossomo inteiro a mais, você tem, tipo assim, um par normal, e aí meio que uma parte a mais, sabe? Além do par que já existe. Aí, pronto. Enfim, a gente vai falar disso também mais pra frente ainda nesse vídeo. E, por fim, né, os distúrbios genéticos multifatoriais, que resultam de uma combinação de pequenas variações em genes. Essas pequenas variações juntas podem produzir ou predispor a um grande defeito. Normalmente, esses distúrbios genéticos multifatoriais, eles repercutem, né, em malformações congênitas, dismorfogênesis, né, e tendem a recorrer nas famílias, mas não apresentam um padrão característico ou clássico de heredograma. Nos distúrbios multifatoriais, em geral, há a atuação de fatores ambientais, tá? Então, distúrbios genéticos, em resumo, são resultados de alterações no DNA, no caso de distúrbios monogênicos e multifatoriais, em que você vai ter mutação em um único gene ou pequenas variações em vários genes, em um único gene monogênico, em pequenas variações em vários genes multifatorial. Ou então o distúrbio genético, ele é resultado de mutação cromossômica, mutação cromossômica estrutural ou numérica. E aí, isso vai originar, né, um distúrbio genético do tipo cromossômico. Espero que tenha dado para entender. A gente vai falar muito de distúrbios cromossômicos aqui nesse vídeo, e os monogênicos e multifatoriais a gente deixa para outro vídeo, tá? Então, absolutamente qualquer doença é o resultado da ação combinada dos genes e do ambiente, mas o papel relativo do componente genético pode ser grande ou pequeno. Pronto, agora vamos para as alterações cromossômicas, ok? Só que aí, para isso, eu vou daquele meu jeito, bem basilar, né? Bem retrógrada, mas assim, bem regressiva. Vamos lá buscar na célula, no núcleo, tá? Antes de ir direto para o que tá alterado, né? Porque pra gente entender, né, e falar sobre o que tá alterado, a gente tem que entender o que é normal, o que é esperado, o que é padrão, o que é fisiológico, certo? Então, vamos revisar o normal, tá? O fisiológico, a citologia, citogenética, o ciclo celular em um indivíduo saudável, certo? Então, citologia, né? A célula é a unidade básica funcional da vida. Dentro da célula ocorrem diversos processos físico-químicos, fenômenos metabólicos essenciais à vida. Por exemplo, síntese de ATP, que é a nossa moeda de energia, síntese de proteínas e de outras biomoléculas como lipídios, polissacarídeos, ácidos nucleicos, armazenamento de substâncias, digestão celular,
que é a degradação de componentes intracelulares ou extracelulares, né, que foram englobados ali pela célula, inclusive também os processos, né, de eu até me esqueci o nome, mas de transporte, né, através da membrana plasmática, para colocar coisa dentro da célula, para jogar coisa fora, né, da célula. A célula também é capaz de formar estruturas de locomoção, então, os espermatozoides, o flagelo, nas células da traqueia. Então, os cílios nas células do epitélio da traqueia. Enfim, né, tantas funções que uma única célula pode exercer, né? Sustentação também, enfim. O corpo humano apresenta cerca de 37 trilhões de células, certo? De células humanas, que ainda tem as células, né, dos outros seres vivozinhos que convivem com a gente, em simbiose e tal. As células humanas apresentam diferentes morfologias e diversas especificidades, a depender da sua função e localização. Além disso, as células humanas são eucariontes, então, são, no caso, o material genético é envolvido por um núcleo verdadeiro, né, com a dupla membrana carioteca. E as células humanas ainda possuem, em geral, membrana plasmática, que envolve ali o citoplasma, né, que é onde se localizam, né, as organelas, substâncias, líquido, né, o citosólico, e o núcleo, né, o núcleo ali contido também no citoplasma. Só que nem todas as células humanas apresentam núcleo. Existem células anucleadas, como as hemácias, tá? Mas o núcleo, ele é o coração da genética, porque ele guarda, ele armazena, né, ele protege a informação genética. Então, o núcleo é a estrutura que compartimentaliza a informação genética. Ele é constituído por dupla membrana porosa, que envolve a cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. O nucleoplasma é tipo o citoplasma do núcleo. E aí, a cromatina, que tá nesse núcleo, é o DNA enovelado. Ele fica meio que... Você tem regiões lineares, que a gente chama de eucromatina, que vão decodificar, né, vão, enfim, expressar os seus genes. E tem a heterocromatina, toda enroladinha, que é a região que não vai codificar o gene naquela célula, certo? E ainda a cromatina, né, além dela ser formada por regiões, né, de eucromatina misturado com heterocromatina, ela ainda contém as histonas, são proteínas cromossômicas estruturais e que também estão envolvidas no processo de divisão, enfim, também são importantes na divisão celular. Tem o nucleolo, que é uma região de RNA ribossômico, se eu não me engano. Não me lembro não, mas o nucleolo é alguma coisa de RNA. Ignora que eu não me lembro. Pronto. Aí o núcleo ele é visualizado durante a intérfase em uma célula. E o que é a intérfase? É quando a célula não está se dividindo. Durante a divisão, o núcleo ele é desfeito. Então tem um desmembramento do núcleo para que os cromossomos sejam liberados para o citoplasma. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né, na citogenética. Então, agora que a gente entrou nesse cômodo, né, a gente tá conhecendo essa casa, a gente entrou no cômodo das alterações cromossômicas, aí a gente revisa, né, a citogenética. Então, lembra que nós somos formados por células somáticas e pelas células gaméticas, haploides. As células somáticas são a maioria das células do corpo, com exceção das células da linhagem germinativa. As células somáticas são células diploides, ou 2N, isto é, contém 46 cromossomos. 23 cromossomos vêm da mãe e 23 cromossomos vêm do pai. Então, são 23 pares de cromossomo. Cada par é formado por um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. E aí, dos 23 pares, 22 são chamados autossômicos. E esses 22
pares de cromossomos autossômicos, eles são numerados de 1 a 22 em ordem decrescente de tamanho. Então, o par 1, né, o par de cromossomos 1 são maiores. Aí, se a gente for, né, avançando, o tamanho vai diminuindo. Então, o par 21 ou o par de cromossomos 22 já são bem menores, tá? Então, é assim que os cromossomos são numerados de 1 a 22, ordem decrescente de tamanho. E aí, e o par 23? O par 23 é o par de cromossomos sexuais, também são chamados de alossomos. Na mulher, geralmente, é formado por 2 cromossomos X, um X que vem da mãe, um X que vem do pai, que são idênticos, né, esses 2 cromossomos. E no homem, geralmente, o par de cromossomos sexuais é o X e o Y, tá? Então, um X que veio da mãe e um Y que veio do pai. E aí, o X e o Y já são diferentes entre si, tanto em estrutura, em tamanho, como também em função. E a gente vai falar disso mais pra frente. Ó, com exceção do par XY, os cromossomos membros de um mesmo par são homólogos, normalmente indistinguíveis microscopicamente e possuem os mesmos genes, a mesma informação genética, na mesma sequência. O que pode mudar, o que pode variar no gene é a sua forma, ou seja, o alelo, tá? E aí isso é para outro vídeo. Mas aí, vê, então pensa, o cromossomo 1 que veio da mãe, o cromossomo 1 que veio do pai, eles formam o mesmo par, como se fosse assim, perfeitos um pro outro, um casalzinho, vão ficar lá formando o par 1. O cromossomo 1 da mãe e o cromossomo 1 do pai, eles são homólogos, eles são indistinguíveis microscopicamente, possuem os mesmos genes, na mesma informação genética, na mesma sequência. O que pode mudar é a forma, né, do gene, o alelo, mas é isso. E por que o par XY está excluído dessa regra que se aplica aos outros cromossomos? Ao par 2, ao par 3, ao par 4, né? Ao restante dos pares. Por que que o XY, eles não são indistinguíveis microscopicamente, não possuem os mesmos genes? Então, os cromossomos do par sexual XY, eles são bem diferentes. Eu já falei, né? Que eles são distinguíveis microscopicamente. Então, você tem um X enorme que veio da mãe, né, do óvulo, que contém ali aproximadamente 900 genes, e um Y pequenininho, tá, que veio do espermatozoide do pai. Ele é muito menor que o X e codifica apenas cerca de 55 genes. Dentre os genes, né, contidos no Y, a gente tem o SRY, que é necessário para a ativação de outro gene, o gene SOX9, que está localizado, por sua vez, em um cromossomo autossômico, tá? E aí, esse SRY, né, consequentemente, ele é necessário, importante para o desenvolvimento de testículos, hormônios sexuais masculinos e outras características masculinas. A gente vai também falar sobre isso nesse vídeo. Aí, ó, vamos relembrar o ciclo celular, né? Então, o ciclo de vida da maioria das células humanas é subdividido em 2 fases, a intérfase e a divisão. A intérfase, ela é composta por 3 etapas, G1, S e G2 nessa ordem. E a divisão pode ser do tipo mitose, nas células somáticas, ou do tipo meiose, nas células germinativas, que são as células que vão dar origem aos gametas. Uma observação é que a duração da intérfase é variável. Ela muda de célula para célula, depende do tipo de tecido, né? Então, uma célula epitelial da pele, por exemplo, ela passa horas em G1 da intérfase para em seguida já entrar no estágio S, né? Que é onde ocorre a duplicação do DNA, do material genético. E uma célula hepática, ela pode passar meses, anos, às vezes a vida toda em G1, tá? E para depois entrar em S, ou até nunca entrar em S. E tem células que elas estagnam permanentemente na fase G1 da intérfase. Isso é conhecido como fase G0, né? Então, são células altamente especializadas que perdem a capacidade de divisão e ficam para sempre, né, em G1. Então, é isso que a gente chama de fase G0. É tipo assim, a pessoa não vai sair de G1 para entrar em S.
Vai ficar para sempre em G1, tá? Em um momento específico do G1. E a gente vai falar, né, o que acontece em G1, o que acontece em S. Mas, enfim, primeiro, assim, engatinhando. Aí, em relação à divisão, né, saindo da intérfase, vamos para a divisão. Falei que a divisão nas células somáticas é do tipo mitose e nas células germinativas é do tipo meiose. A mitose é um processo que gera duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Então, eu tenho uma célula mãe que vai gerar duas células filhas idênticas, tá? Geneticamente à célula mãe. As mitoses, elas são fundamentais para a embriogênese, para o crescimento, para a regeneração tecidual e até para a proliferação de células germinativas precursoras, né, as ovogônias e espermatogônias, nas primeiras fases lá da gametogênese, em que essas células 2N vão se replicar muito por mitose, para depois, né, entrar em meiose. Então, aí, então, tipo, enfim, a importância, né, da mitose. A meiose, ela ocorre na linhagem germinativa, que é a linhagem de células, né, que vai formar os gametas, e ela promove a formação de células reprodutivas, os gametas, que são haploides, ou seja, apresentam a metade do número de cromossomos da célula precursora. Então, você tem ali a redução do número de cromossomos pela metade. Então, na célula precursora, eu tinha 46 cromossomos e, ao final, né, da meiose, eu vou ter 4 células, cada uma com 23 cromossomos, a metade da quantidade da célula precursora, né? A meiose é crucial para a formação de gametas, o ovócito secundário, né, no organismo biológico feminino, e os espermatozoides no organismo biológico masculino. E aí, a formação de gametas acontece no processo de gametogênese. Já a gente vai falar sobre esse processo. Então, vamos falar da intérfase, né? A intérfase é o período entre duas mitoses sucessivas em uma célula somática, né? E a intérfase, ela é dividida em 3 estágios. O G1, que é caracterizado por alta transcrição, alta tradução. Então, nesse momento, a célula está com alta atividade metabólica, produzindo muita proteína e tal, trabalhando, gastando muita energia, beleza? Depois do G1, a célula entra em S, que é o momento de síntese do DNA. Então, você tinha 46 moléculas de DNA e agora eu tenho 92. Eu vou para 92, eu duplico meu material genético. Isso acontece porque cada cromossomo, ele se replica para se tornar um cromossomo bipartido ou duplicado, com 2 cromátides, né, que seria o seu espelho, que ficam unidas fisicamente pelo centrômero, tá? Então, imagina, vamos voltar lá pro par 1, né, de cromossomos. Tem o cromossomo 1 que veio da mãe, o cromossomo 1 que veio do pai, juntos formam o par 1, e aí no momento do S, o cromossomo 1 da mãe, ele é duplicado, e o cromossomo 1 do pai, ele é duplicado. E aí, você tem 2 cromátides, ou seja, como se fossem 2 cópias do cromossomo 1 da mãe e 2 cópias do cromossomo 1 do pai. Então, com isso, eu duplico. E aí, pense nisso para cada, né, par cromossômico. E aí, com isso, eu duplico ali a quantidade de DNA nessa célula. E aí, depois da duplicação do DNA, fase de síntese, né, o S é a síntese do DNA, a gente entra em G2, tá? E aí, depois de G2, a célula entra em divisão. Uma observação sobre o centrômero, né, que une as cromátides de um cromossomo. As cromátides irmãs, né? O centrômero se associa a várias proteínas específicas para formar o cinetócoro, que liga cada cromossomo aos microtúbulos no fuso mitótico e que controla os movimentos cromossômicos durante a mitose. Então, o centrômero é muito importante durante a divisão celular. Basicamente isso. As extremidades de cada cromátide, então, cromátide, né, do par 1, as 2 cromátides aqui, uma a outra, do
do cromossomo 1, que veio da mãe, por exemplo. As extremidades de cada cromátide são os telômeros. Eu tentando fazer a pessoa visualizar, né? Aqui na mímica. Enfim, então as extremidades de cada cromátide são os telômeros, que garantem a integridade do cromossomo durante a divisão celular, protegem o DNA durante a divisão, são regiões especializadas de DNA, que a cada divisão sofrem oxidação, o que vai encurtando, vai diminuindo o tamanho do telômero. E aí, a consequência disso é o envelhecimento do indivíduo, tá? Tem até aquele negócio, né, do pessoal que viajou pro espaço, aí voltou, né, com o telômero aumentado, enfim. Enfim. Pronto, aí entramos em divisão, né, saiu de G2, começa a divisão. A mitose, ela, assim, se a célula, né, for sofrer mitose, a mitose começa quando os cromossomos individuais iniciam um condensamento. Então, todos os cromossomos já estão duplicadinhos e eles começam a se enrolar. Aquela parte linear da cromatina, que formava eucromatina, ela começa a espiralizar. E aí, aí que começa a mitose, a divisão. A mitose apresenta 5 etapas, em ordem: prófase, metáfase, a prometáfase, né? No caso é prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Então, a prófase é porque às vezes consideram só 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas tem como se fosse uma etapa de transição entre a prófase e entre a metáfase, que é a prometáfase. Ok, vamos lá. O que acontece em cada etapa? Na prófase, começa a ser formado o fuso mitótico na célula, e aí entra o papel, né, entra em cena e tal, ali nos holofotes, o centríolo, tá? Que vai formar o fuso mitótico, lançando ali como se fossem umas garras, né, que são os microtúbulos, e ficam dispostos ali em cada polo da célula, certo? Então, na prófase, começa a formação do fuso mitótico, os cromossomos estão se condensando e acontece o desaparecimento do nucleolo. A prometáfase, ela começa quando o núcleo desaparece. Então, a membrana nuclear ela é desfeita, aí a prometáfase começa. E aí, na prometáfase, você vai ter a dispersão dos cromossomos na célula. Então, os cromossomos agora eles foram liberados para o citoplasma, eles não estão mais dentro do núcleo, que não tem mais núcleo. Aí, eles são liberados ali para o citoplasma, eles começam a se dispor no citoplasma, se organizar. Então, no estágio da prometáfase, os cromossomos eles começam a se ligar aos microtúbulos do fuso mitótico via seus cinetocoros, que são aquelas proteínas que ficam associadas ao centrômero. E os cromossomos eles também começam a migrar para um ponto mediano entre os polos do fuso, certo? Para ficarem todos alinhadinhos. E aí é na metáfase que você vai ter o alinhamento completo dos cromossomos na placa equatorial. E na etapa de metáfase, os cromossomos eles atingem a espiralização máxima. Então, é a melhor fase para você ver os cromossomos lá no microscópio, tá? Porque é quando os cromossomos eles estão mais condensados. A anáfase, que é a etapa seguinte, ela começa com a separação das cromátides no centrômero. E aí, cada cromátide vai migrar para um polo oposto da célula. Então, lembra, outra vez, o par 1, eu tenho um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Aí, dupliquei, né, o cromossomo 1 da mãe e o cromossomo 1 do pai. Aí, ó, eu tenho o cromossomo 1 aqui, uma cópia dele, a outra cópia dele especular. Então, esse dedo é uma cromátide, esse outro dedo é outra cromátide. E aqui, o cromossomo 1 do pai, uma cromátide e outra cromátide. Cromátide, tá ótimo. Aí, pronto. O que acontece na anáfase? Ó, esses dois aqui vão para um polo da célula, esses outros dois aqui vão para outro polo da célula. Então, separação das cromátides de cada cromossomo, tá? Cada cromátide vai para um polo da célula. Tá. E para fechar a telófase, né? O estágio final, a última fase ali da mitose,
é marcada pela reconstituição da membrana nuclear com aspecto interfásico, descondensação cromossômica e finalização da citocinese, que é a separação, né, da célula propriamente, né, originando as duas células filhas. Nas células humanas, a citocinese ela é centrípeta, então a clivagem do citoplasma acontece da periferia para o centro, né? Isso significa dizer que é como se houvesse um estrangulamento do citoplasma. E aí agora a gente consegue visualizar essas etapas no esquema. Vou mostrar. Mas não sei se vai dar pra ver também, não. Eu jurei que a moça... Enfim. Ó. Aqui. O que tá em amarelinho. A intérfase. G1, caracterizado por autotranscrição, autotradução. Aí na fase S, você tem a síntese de DNA. Então, eu tinha 2x molécula de DNA, agora eu tenho 4x moléculas, ok? Duplicou material genético. Aí, em G2, você vê que a célula tá já com volume aumentado. Então, essa é a intérfase. Aí, a célula sai de G2, começa a mitose. Ó, os centrosomos migram para os polos da célula, formam focos que irradiam microtúbulos. Os centrosomos são centros organizadores de microtúbulos. Então, nessa fase, você tem o início da formação do fuso mitótico. Aí também ocorre o desaparecimento do nucleolo e do núcleo, condensação cromossômica, é a prófase, tá? Na prometáfase, o que é que a gente tem? Ó, tá vendo que já não tem mais núcleo, eita, pomba! Os cromossomos estão aqui se organizando no citoplasma, se ligando aos microtúbulos via cinetocoro. Então, ó, cromossomos se ligam aos microtúbulos do fuso mitótico na prometáfase. Na metáfase, os cromossomos ficam alinhados na placa equatorial. Ocorre a espiralização máxima dos cromossomos nessa fase. Na anáfase, você vai ter a separação das cromátides irmãs, né? Cada uma migra para um polo oposto da célula. E aí, por fim, a telófase, em que o núcleo reaparece, ocorre a descondensação cromossômica, e a citocinese, né, que é a separação, a clivagem do citoplasma. Nas células humanas, ela acontece de fora para dentro, da periferia para o centro, é o estrangulamento do citoplasma. Então, pronto, aí você formou uma célulazinha nova, que vai entrar em G1, é realmente um ciclo, tá? Aí a meiose, né? Meiose. Meiose é caracterizada por duas divisões. A primeira, a meiose 1, que é reducional. Então, você tem uma célula diploide originando duas células haploides. Então, uma célula com 2N de cromossomos origina uma célula com N cromossomos, a metade. E a segunda divisão meiótica é a meiose 2, que é equacional, é semelhante à mitose, certo? O processo de meiose resulta em 4 células haploides a partir de uma célula diploide da linhagem germinativa. Os gametas femininos e masculinos formados na mulher e no homem, respectivamente, possuem histórias e épocas diferentes de início da produção, porém a sequência de eventos celulares é a mesma. Já já a gente vai mostrar isso na gametogênese. Mas aí, falando das etapas da meiose, né? Uma célula diploide da linhagem germinativa passa pela intérfase, sai de G2 e entra na meiose 1. Na meiose 1, os cromossomos homólogos duplicados são segregados, porém não há separação das cromátides de cada cromossomo individual, o que origina duas células, cada uma com 23 cromossomos e 46 moléculas de DNA, porque cada cromossomo está duplicado, isto é, com duas cromátides, e cada uma contém uma molécula de DNA. E como são duas, né, então você vai ter duas moléculas de DNA para cada cromossomo. E são 23 cromossomos. Estão duplicadinhos, deu para entender? Na meiose 1 ocorre recombinação genética em que cromátides não irmãs de um par de cromossomos homólogos trocam segmentos homólogos de DNA, trocam genes. A recombinação envolve entrelace físico entre os cromossomos homólogos, é um dos fenômenos biológicos responsáveis pela geração de variabilidade genética. E as etapas, né, da meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, você tem o início da espiralização cromossômica. A prófase 1 é a fase mais demorada da meiose.
ela é subdividida ainda em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. No paquíteno ocorre o crossing, a recombinação, né? Ou, enfim, permuta genética. Mas a gente só consegue observar os pontos de troca na fase seguinte ao paquíteno, né? A fase de diplóteno. Aí, quando a célula sai da prófase 1, ela entra em metáfase 1. E aí, na metáfase 1, você vai ter o desaparecimento da membrana nuclear, alinhamento cromossômico na placa equatorial. Na anáfase 1, separação dos pares de cromossomos homólogos. Cada centrômero com as cromátides irmãs ligadas é levada para um polo da célula em um processo chamado de disjunção. É onde ocorrem mais erros, então, de produção de gametas anormais, né? E, para fechar, a meiose 1, telófase 1, que é a citocinese e formação de 2 células filhas haploides. Após a meiose 1, cada célula filha originada entre meiose 2, um processo que separa as cromátides irmãs. Células resultantes terão 23 cromossomos e 23 moléculas de DNA, já que os cromossomos agora estão na forma simples, isto é, sem suas cromátides correspondentes. A meiose 2 é como se fosse a mitose da célula haploide, tá? Então, você vai ter a separação das cromátides e tal, e são 4 etapas: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Aí, as consequências genéticas da meiose: redução do número de cromossomos, de diploide para haploide. Então, 2N para N, tá? 46 cromossomos para 23 cromossomos. Então, tipo assim, 23 pares para 23 sem par, né? Como se eles tivessem todos os cromossomos ali e ficassem solteiros. Outra consequência genética da meiose é a segregação dos alelos, previsto pela primeira lei de Mendel, né? A distribuição independente dos homólogos, prevista pela segunda lei de Mendel. Embaralhamento adicional de material genético por crossing over. É tido como um evento, né, que, enfim, evoluiu como mecanismo para aumentar substancialmente a variação genética, mas além disso, o crossing over também é crucial para garantir a distribuição cromossômica normal. Então, a segregação ali dos pares. E aí tem a gametogênese, tá? A gametogênese é a formação das células gaméticas, né? Nos seres humanos, a gente tem a espermatogênese no homem e a ovogênese, ou oogênese, ou ovulogênese, ou ovocitogênese na mulher. A espermatogênese... vamos começar falando assim, de forma geral, né, para os 2 organismos. As células germinativas primordiais são reconhecíveis no embrião a partir da 4ª semana de desenvolvimento embrionário. Durante a 6ª semana, essas células germinativas, elas migram para as cristas genitais, elas se associam a células somáticas para formar as gônadas primitivas, que se diferenciam em testículos ou ovários a depender da constituição cromossômica sexual das células. Né? Se for XY, pega o caminho de desenvolvimento masculino. Se for XX, vai para a via de desenvolvimento feminino, né? Então, desenvolvimento ovariano, genitália feminina, etc. Aí, a espermatogênese. A espermatogênese é a formação dos espermatozoides. Os espermatozoides são os gametas masculinos, são formados nos túbulos seminíferos dos testículos a partir do momento da vida em que o indivíduo atinge a maturidade sexual, puberdade. A partir desse momento, a meiose espermatogênica ela é iniciada continuamente ao longo da vida adulta de um homem, ele continua produzindo para a vida toda seus espermatozoides, tá? Tanto que tem informação interessantíssima que eu vou lhe contar agora. Vê. Durante a vida de uma mulher, cerca de 400 ovócitos 1 formam ovócitos 2, enquanto em um homem, a estimativa é de que 10 elevado a 12 espermatozoides são produzidos durante a vida. Aí, como é que ocorre a espermatogênese, né? Células germinativas primordiais 2N sofrem mitoses sucessivas para se replicarem e formarem as espermatogônias, que também são células 2N. As espermatogônias sofrem mitose, se diferencia o espermatócito 1, e aí o espermatócito 1, 2N, ele entra em meiose 1 para originar o espermatócito 2, que é haploide,
E aí o espermatócito 2 entra em meiose 2, né? E aí origina as espermátides, e as espermátides se diferenciam em espermatozoide. Então, ganham ali o acrossoma, o flagelo, aquela coisa toda. Desculpa, tô meio cansada. E a ovogênese, né, que é a produção de gametas no organismo feminino, também começa com as células germinativas primordiais, diploides, né, que sofrem mitoses sucessivas, e aí dão origem às ovogônias. As ovogônias sofrem mitose e formam os ovócitos 1. Os ovócitos 1 são células diploide, né, são 2N ainda, e aí são os ovócitos 1 que vão entrar em meiose, né. Então, ovócito 1 entra em meiose 1, e aí isso ocorre já durante a vida fetal da menina, né? Então, o feto do sexo feminino já, tipo, tá com seus ovócitos 1 entrando em meiose 1. Só que aí eles param na fase de prófase 1 da meiose 1 e só voltam a se dividir, só continuam a sua divisão quando a mulher inicia a puberdade. Aí a mulher entra em idade fértil e passa alguns anos ali, né, ovulando, liberando os ovócitos secundários, que podem ser fertilizados. Se forem fertilizados, vão concluir a meiose 2 e formar um óvulo, né, e um glóbulo polar. O glóbulo polar é descartado. Então, o ovócito 1, 2N, entre meiose 1, origina o ovócito secundário, né, ele fica parado na prófase 1 da meiose 1, o ovócito 1. O ovócito primário fica parado na meiose 1 até a mulher, né, iniciar a puberdade. E aí, a cada ciclo menstrual, um ovócito 2 é liberado. Se houver fertilização, esse ovócito 2, ele termina a meiose 2, gera um óvulo e um glóbulo polar. E aí, a meiose feminina é iniciada uma vez durante a vida fetal, onde ocorre a estagnação dos ovócitos primários na prófase 1 da meiose 1. Com o início da puberdade, a cada ciclo menstrual, um folículo ovariano é estimulado, e naquele que for completamente maturado, o ovócito 1 completa a meiose 1, acarretando a liberação de um ovócito 2 durante a ovulação, 14º dia, em um ciclo de 28 dias. O ovócito 2 fica em metáfase 2 da meiose 2. Se o ovócito 2 for fertilizado, a meiose 2 termina produzindo um óvulo e o segundo glóbulo polar. Na época do nascimento, todos os ovócitos primários atingiram a prófase 1, e aqueles que não se degeneram permanecem nesse estágio por décadas. Após uma mulher ter atingido a maturidade sexual, cada folículo individual amadurece e ocorre a ovulação. Cada ovócito completa rapidamente a meiose 1, dividindo-se de tal modo que uma célula torna-se o ovócito secundário, contendo a maioria do citoplasma com suas organelas, e a outra se torna o primeiro glóbulo polar. A meiose 2 começa imediatamente e continua para o estágio de metáfase durante a ovulação, mas só se completa se ocorrer a fertilização, produzindo um óvulo e um glóbulo polar. A observação final interessante é que o ciclo celular é controlado por uma série de pontos de checagem, os checkpoints, que determinam a duração de cada etapa da divisão, monitoram e controlam a precisão da síntese de DNA, etc. Isso é importante para evitar e corrigir possíveis erros. Aí, relevância médica da mitose e da meiose. O significado biológico da mitose e da meiose está em garantir a constância do número de cromossomos de uma célula para sua prólise e de uma geração para a seguinte. A relevância médica desses processos está em erros de um ou outro mecanismo de divisão celular, levando à formação de uma pessoa ou linhagem celular com um número normal de cromossomos. E aí a gente vai falar agora, né, das alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Vou só dar uma pausazinha. E aí a gente começa.